Me fala um pouquinho dessa menina de 3 anos organizando. É. Como Que eu que acho que é o era? sonho de toda mãe. Eu sempre falo que a organização, por vezes, ela ou nasce com a pessoa, ou a pessoa se torna organizada, ela pode adquirir essa competência de ser organizada. Mas eu falo que eu nasci organizada, porque desde os 3 anos, que foi quando eu tive o meu irmão, né, meu irmão nasceu, e eu já comecei naquela época, era fralda de pano ainda, e eu comecei a dobrar as fraldinhas do meu irmão para minha mãe. E eu gostava de passar as fraldas do meu irmão, e minha mãe me comprou um ferrinho de plástico. E eu passava e dobrava as fraldas do meu irmão. Então, isso eu fui começando a perceber que a organização já estava comigo desde esse tempo. E também organizar a casa, porque minha mãe saía para trabalhar, eu que ficava em casa. Minha mãe, nessa época, era viúva, quando eu era criança, e ela saía para trabalhar e eu fui crescendo e tomando conta da casa. E quando eu comecei a organizar as coisas em casa, eu tinha que ter tudo certinho, tudo no seu lugar, dobradinho. Eu cheguei até as vias de fato de fazer um contrato com a minha mãe de tudo que eu tinha que fazer e ela assinar e me pagar pelo que eu Olha. fazia. Isso Então, com quantos anos? aí eu já estava com uns 12, 13. Olha. Mas hoje que eu tive essa consciência, quando eu comecei a trabalhar com organização, que eu comecei a ter essa consciência de que eu era organizada desde pequena. E aí você vai vendo em toda a sua vida, a forma como você começa a trabalhar, o seu processo no mercado de trabalho, como que eu agia no nas minhas atividades, e aí eu fui vendo que a organização então já estava comigo desde sempre. Desde os 3 anos que eu Já era tenho um talento consciência. É, desde sempre. desde Você sempre. alguma vez fez um MBTI? Não, 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 porque ela deve ser uma baita de uma Jota, né? Sim, não. Jotão. Jotão. Que Jotão é que é o organizador, né, que a gente chama de jogador, é o É, que organiza, e tem o perceptivo que é o que larga por aí. Eu sei onde tá minhas coisas na minha bagunça, é. né. Então você deve ser um Jota lá em cima, entendeu? Desde pequenininha, É, pode ser, eu né, em nunca relação à fiz. organização. É, nunca fiz isso. Mas é muito interessante, porque eu fico também analisando todos os lugares, às vezes pode parecer, para quem não conhece, pode parecer até uma coisa louca, mas aonde eu chegar, aonde eu estiver, eu já começo a organizar na minha cabeça. Mas não é uma coisa que me traz angústia, não é uma coisa que me traz problema, é Não é uma gostoso para mim, neurose. não é uma Não. neurose. Então, olha, aqui poderia fazer assim, aqui eu poderia, dar a sugestão de fazer dessa forma, aqui se ele fizesse assim, se ela, organizasse dessa forma, seria mais tranquilo, seria melhor, mas não é uma coisa que eu fico assim: "Ai, nossa, por que que não está assim? Por que que não é desse jeito?". Não, porque eu também respeito o espaço de cada um. Mas a organização em todos os lugares, até, tem uma coisa muito engraçada que acontecia comigo, quando eu ia para o meu trabalho, que dentro do metrô eu ficava organizando as pessoas. Por que que essas pessoas não podem ficar dessa forma? Porque aí vai ter mais espaço, se essa pessoa sentar assim, se essa pessoa carregar a mochila dela desse jeito, se sair desse jeito, dessa forma, e se a gente ficar na fila dessa forma, e é uma coisa que é natural, mas não, repito, não que me incomode de forma alguma, Você né. vê isso como é um processo criativo que vem, uma inspiração criativa da sua mente? Eu nunca pensei dessa forma. Para mim é uma coisa tão Natural? tão natural que eu nunca nem vi dessa forma, né. Mas, uma coisa que eu acho também interessante de falar, que quando eu vou fazer, sair para fazer alguma atividade, para algum treinamento,
Ou sair mesmo de casa, vou fazer um passeio, alguma coisa, eu já organizei a minha roupa na minha cabeça. Então, quando eu chego, eu não vou abrir o meu guarda-roupa e vou escolher. Você vai direto. Eu já vou direto na peça que eu quero e já me preparo. Mas para isso também já tenho uma organização antes de toda a minha roupa, de tudo quanto eu uso, já está tudo no seu lugar, já está tudo devidamente, então tá. eu já sei e já vou direto, né? Que não é o que acontece geralmente. As pessoas às vezes, eu falo que se começou a transpirar, a suar, quando foi procurar uma peça de roupa, tem problema aí. É porque, na verdade, não criou ainda, É, né? Na tua casa, né? Você tem a tua casa organizada, sim. com certeza, né? Então você tem lá um enfeite que está no lugar. Se alguém tira do lugar, qual a Não, tua reação? não, isso não me incomoda. Não incomoda? Então, ótimo. Isso não me Então, incomoda. porque, não é um ó, essa é a toque. diferença É, do toque, né? é. O toque, né? A pessoa se incomoda com aquilo, não é só organização, né? Ela precisa ver aquilo, né, naquela posição, tem que ser daquele jeito, tem que ser organizado. E o que você falou é muito legal, porque o que você falou de você ver, né, na casa dos outros, até dentro do metrô. É uma profissão que poderia surgir realmente para o transporte público e ajudar tanto. Então, mas isso aí é porque você, né, está criando, você está vendo numa dimensão onde você já consegue encaixar tudo e você não se importa se não fizerem, né? Porque quem tem toque vai lá e vai arrumar no do outro. Ó, aquele livro lá tem que colocar um pouquinho mais para cá, né? E quando ele voltar, não tá ali, ele vai lá e vai mexer de novo. Aquele negócio do quadro torto, né? É. Será que o toque tem que ir lá e acertar? Exatamente isso, porque eu gosto de ressaltar que a organização e tudo que é feito também com equilíbrio, está tudo bem. E às vezes as pessoas confundem muito a organização com toque. Não, e eu tô falando isso porque senão vai ter gente que fala, "Nossa, É, será que é toque que ela tem?" Já tô tirando, né? E eu sempre Todos falo as que dúvidas. porque eu sempre falo que o toque ele traz angústia, isso não é bom. Não Sim, é um transtorno, precisa é cuidar. tranquilo, né? Então eu sempre falo que na organização a coisa é tranquila, é um processo para te dar alívio para você realizar outras coisas. É isso, né? Então você prepara um processo dentro da sua casa e a minha casa, ela é organizada? É, mas ela fica bagunçada? Ela fica bagunçada, Qualquer casa, né? porque tem vida. De fim de semana, principalmente, porque fim de semana eu vou estar com a minha família, eu não vou ficar prestando atenção na casa. Mas, ao mesmo tempo, se eu tenho uma organização, na segunda-feira que eu vou organizar, É muito mais rápido. é rápido, porque eu já tenho os lugares, eu já tenho tudo certinho, então para mim é tranquilo, eu organizo super rápido e eu não fico escrava de organizar. E uma outra Então seria qualidade de vida, a sim, organização é também. muito, muito, qualidade de vida.